Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar com vocês. Aqui é o professor Rafael para mais uma aula de História do Direito. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Se não estiverem, me avisem, me falem o que eu posso melhorar. Eu sei que a gente já está no finalzinho do semestre, nós temos aí mais uma, duas aulas, mas é a oportunidade para a gente alinhar questões para o semestre que vem. É claro que, se Deus permitir, semestre que vem nós vamos estar na sala de aula, nós vamos estar na nossa normalidade, ou pelo menos o mais próximo possível dela, mas eu espero que a gente já consiga voltar para a sala de aula. Acho que vai ter que ter, um professor vai ter que guardar uma distância ali dos alunos, alguma coisa assim, eu não imagino ainda o que vai ser. Mas só da gente voltar a ter aula, a trabalhar na sala de aula, né? Nossa, como eu sinto falta da sala de aula. Já vai ser muito melhor, já vai ser muito bom. Bom, gente, então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, seus familiares estejam com saúde, que vocês estejam aí com a vida dentro da máxima normalidade possível, né? Nossa, mãe, a gente não aguenta mais, né? Já são mais de 2 meses assim, mas não tem jeito, né? Por enquanto, essa é a única maneira que a gente conhece de enfrentar essa doencinha aí braba. Bom, pessoal, então hoje a gente volta para a nossa aula de História do Direito. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da evolução jurídico-política do nosso querido Brasil varonil. E a gente começa, né? A gente fez semana passada, a gente trabalhou com a Era Vargas, né? A primeira metade, praticamente toda a primeira metade do século XX, né? Falamos da Constituição de 37, da Constituição de 34, Constituição de 37, Revolução Constitucionalista, ditadura do Estado Novo, né? Até a deposição de Getúlio Vargas. E hoje nós vamos continuar, né? Vamos começar em 1946, no finalzinho, né? Da década de 40, nos finalmente da década de 40, e aí a gente vai até a gente vai analisar então a segunda metade do século XX no Brasil, que tem aí um episódio muito triste, muito dramático, que é justamente o da ditadura militar, não é isso? Bom, vamos lá. Então vamos lá. Gente, então, só para a gente retomar na aula passada, né? Nós tivemos a deposição de Vargas pelos militares em 1945, né? 1945. E aí nós tivemos, em 1946, a nossa quinta Constituição. Você está contando? A nossa quinta Constituição, que olha só, primeira Constituição, Constituição do Império, de 1824. Segunda Constituição, Constituição Republicana, de 1891. Terceira Constituição, a Constituição mais curta do Brasil, a Constituição de 1934, Constituição que durou menos de 3 anos, porque ela foi substituída pela quarta Constituição, a Constituição de 1937. Então nós temos até agora 4 constituições, né? A de 34 e a de 37, ambas elaboradas ali, né, sob a batuta de Vargas, né? Principalmente a de 37, elaborada por um cidadão chamado Francisco de Campos, uma constituição chamada Constituição Polaca, né? E aí nós precisamos, depois com o fim do Estado Novo, né, com a deposição de Vargas pelas Forças Armadas, nós precisamos de uma nova Assembleia Constituinte para arrumar a casa, para arrumar aquela bagunça que Getúlio Vargas fez no Estado brasileiro. Tá? Então, a Constituição de 1946, ela tenta retornar ao espírito da Constituição de 1934. Lembrando que a Constituição de 37 é uma Constituição autoritária, né? É uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, sem diálogo com a sociedade, sem adesão aos princípios democráticos, né? Então, a Constituição de 46 ela tenta restaurar o Brasil e colocá-lo na condição do espírito, né? Da ideia, né? Dos valores da Constituição de 1934.
E aqui você já tem uma situação, né? Porque em 1946 você já tem aqui o fim, né, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já acabou, né? Segunda Guerra Mundial que vai de 37 a 45, né? 1937 a 1945. E você já tem o mundo, né? Antes da Segunda Guerra acabar, você já tinha o mundo caminhando para aquela divisão, né, entre capitalismo e socialismo. E aqui nessa época mesmo você já tinha o Brasil muito bem alinhado, né, muito bem alinhado com os Estados Unidos. Tá? Então é uma constituição também que busca estabelecer o alinhamento ali com o bloco capitalista, tá? Com o bloco capitalista. Estabelece então o presidencialismo, mantém o presidencialismo, tá? Mantém aquela ideia de 34 de que o vice-presidente da República atua como presidente do Senado, tá? Então o vice-presidente da República é ao mesmo tempo chefe do Senado Federal, tá? Você tem de novo, né, o aumento do poder legislativo, das competências legislativas. Você tem que lembrar que na Constituição de 37, Vargas puxou para ele muitas competências, muitos poderes que eram do legislativo, né? Então, tanto que Vargas governava por meio de decretos-lei, né? Ele mesmo tinha as competências do poder legislativo. Então, não. Aqui, a Constituição de 46, ela pega os poderes que Vargas tomou do legislativo e entrega de volta e devolve, tá? E devolve ao poder legislativo. Aqueles poderes aquele poder de legislar, por exemplo, né, várias competências do Estado brasileiro são devolvidas ao poder legislativo. Mantém o sistema bicameral no Legislativo da União, né, o Legislativo da União que continua com duas cortes, com duas casas, né, o Congresso Nacional que continua sendo formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tá? Então, isso não muda nada. Aqui eu tenho que lembrar o seguinte, né, em 1946, o nosso nome ainda era Estados Unidos do Brasil, tá? Estados Unidos do Brasil. Nós ainda nos chamávamos República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Isso também denota o alinhamento que nós tínhamos com o próprio Estados Unidos, né? A Constituição de 1946 estabelece a criação, né, a possibilidade de criação de CPIs. Vocês sabem o que é uma CPI, né? A CPI tem sido muito utilizada nesses anos, né? São as comissões parlamentares de inquérito, né? A comissão parlamentar de inquérito. Então, inquérito, vocês sabem que significa investigação, né? Uma comissão, então, é um conjunto de deputados, é um conjunto de congressistas, né? Pode ser uma comissão no Congresso Nacional, uma comissão pode ser uma comissão formada na Câmara dos Deputados, então que é composta por deputados federais. Pode ser uma comissão formada no Senado, então uma comissão formada por senadores. Nós podemos até ter uma CPI mista, uma CPI que tem ao mesmo tempo deputados federais e senadores. Tá? Uma comissão parlamentar de inquérito, então, são vários congressistas, podem ser só deputados federais, só senadores, ou pode ter até os dois, né, parlamentares, comissão parlamentar, então são parlamentares, que vão investigar determinado assunto relacionado aí aos outros poderes. Tá? Então, por exemplo, nós temos hoje a comissão parlamentar de inquérito, uma comissão mista, que apura cometimento aí a prática de fake news durante as eleições, né, de 2018. Então nós temos aí um exemplo, tem várias outras, tá? Já tivemos várias e com certeza teremos tantas outras. Então é uma CPI, é uma comissão formada aí por deputados e senadores que investigam se os interessados praticaram aí divulgação de notícias falsas, cometeram fraudes, enfim, durante as eleições. Tá? Vale lembrar que a comissão tem certos poderes, a comissão parlamentar ela tem alguns poderes, tá? Mas ela não tem poder de punir, ela não é punitiva, ela é só investigativa, por isso de inquérito, né?
Por isso de inquérito. Ela não tem poder de punir ninguém. Então o que ela faz? Quando ela conclui o seu inquérito, quando ela conclui a sua investigação, o relator da comissão elabora um parecer e envia, caso esse parecer seja negativo, né? Caso esse parecer seja negativo, o inquérito é arquivado. Né? Arquivado. Os parlamentares não encontraram aí qualquer indício do ato delituoso. Então, arquivado. Caso haja indícios, o que é feito? A comissão envia esses documentos para o Ministério Público, para o Ministério Público ver se ele entra com ação penal, enfim, o que o Ministério Público faz com aquelas informações que foram levantadas pelo Poder Legislativo. Tá? Inclusive pode solicitar a colaboração da Polícia Federal, obtenção de mais documentos, etc. Tá? Então, é isso. É isso. A CPI ela tem poder de investigar, mas ela não tem poder para punir, né? Punir ninguém. Só o judiciário, claro, tem poder para isso. Tá? A Constituição de 1946 exclui um salário fixo para membros do Poder Legislativo. Se aquele congressista faltou à sessão, se ele não compareceu hoje à sessão, ele não ganha. Tá? Vem estabelecer o que é muito comum na França, que é o jeton, né, que é o ganho pelo trabalho. O congressista ganha por dia que ele trabalha. Se ele faltou à sessão, se ele não apresentou justificativa para sua ausência, então ele não ganha. Ele não ganha. Tá? O jeton significa que ele ganha por dia de trabalho. Né? Comparece à sessão, ganha. Não comparece, não ganha. Né? Não recebe vencimentos. Tá? Muito melhor do que um salário fixo. Muito melhor do que um salário fixo. Particularmente, penso eu. Restituiu a autonomia do Poder Judiciário, a Constituição, então, de 46, retoma as garantias do Poder Judiciário, lembram? As garantias da magistratura, nós falamos sobre isso semana passada, para que os juízes pudessem julgar com imparcialidade, sem medo de nada nem de ninguém, né? As garantias de irredutibilidade de vencimento, de inamovibilidade, vitaliciedade, nós falamos sobre tudo isso semana passada. Né? Então são garantias que a magistratura precisa, né, para que ela possa, quando ela tiver que julgar, inclusive julgar o próprio Estado, que ela possa fazer isso com isenção, que ela possa fazer isso sem medo de nenhum tipo de retaliação, de represália, enfim. Né? Então, a Constituição de 46 devolve as garantias, né, da magistratura, do Poder Judiciário, garantias, então, né, do Poder Judiciário, autonomia do Poder Judiciário. Tá? O Supremo Tribunal Federal volta a poder julgar inconstitucionalidade, porque vocês lembram, né, que na Constituição de 37, o Vargas proibiu que o Supremo Tribunal Federal julgasse se os decretos-leis dele eram ou não inconstitucionais. Vocês lembram disso? Aqui não. A Constituição de 46 tenta voltar para um Estado de Direito e o Supremo Tribunal Federal volta a ter competência, volta a ter poderes para julgar inconstitucionalidade de quem quer que seja. Né? Não interessa se o projeto de lei é do senador, se é do presidente da República, de quem que é. Né? O Supremo Tribunal Federal poderá, em qualquer caso, julgar questão de inconstitucionalidade. Tá? Criado, finalmente, né? Criado o Ministério Público. Criado o Ministério Público, que é muito importante até hoje. Né? Ministério Público que atua como defesa da sociedade, né? Defesa do patrimônio da sociedade do seu patrimônio. Patrimônio cultural, patrimônio ambiental, patrimônio paisagístico, histórico, né? Inclusive a proteção da própria sociedade, né? Com a questão penal, por exemplo, né? São eles que, na verdade, não é que eles acusam o réu, né? Eles defendem a sociedade. O processo penal, no meu entendimento, ele tem dois defensores. O Ministério Público, que defende a sociedade, e o advogado, que defende o acusado, né? Que defende o acusado. Então, no meu entendimento, são dois defensores. Tá? Claro que para o Ministério Público poder defender a sociedade, ele muitas vezes vai acusar, né? Acusar o réu. Né? O réu. É claro que ele não faz isso sempre. Se o Ministério Público entende
que aquela investigação feita pela polícia não tem indícios, né, que relacionem aquela pessoa com o crime, o Ministério Público deve arquivar aquele inquérito, né, deve arquivar o inquérito. Não é sempre que o Ministério Público vai acusar, né, não é sempre que ele deve acusar. Ele deve acusar quando existir indícios, né, de autoria, indícios de materialidade do fato que indiquem, sim, que sugiram que aquela pessoa, que aquele acusado pode ser responsável, né, responsável pela prática do suposto delito criminoso. Né? Vamos lá. Os estados e os municípios ainda recuperam autonomia. Vocês lembram que Vargas dissolveu congressos, né, câmaras legislativas pelo país inteiro, né? Então voltam as assembleias legislativas dos estados, voltam as câmaras de vereadores dos municípios, né? Os municípios voltam a ter prefeitos, os estados voltam a ter os governadores, porque vocês lembram que Vargas nomeava os interventores para os estados. Vargas faz uma devassa no Estado brasileiro, né? Uma devassa. E a Constituição de 46 ela tenta voltar à normalidade, né? Estabelece ainda o voto obrigatório a partir dos 18 anos, mantém voto de homens e mulheres alfabetizados, tá? E alistamento militar obrigatório para homens, para indivíduos do sexo masculino. Então você que faz 18 anos esse ano, você mesmo, você precisa comparecer à junta militar e se apresentar. Meus pêsames. Né? De outro lado, né, é permitido hoje, né, atualmente, hoje é permitido, inclusive, o alistamento feminino, tá? O alistamento feminino é possível, mas ele não é obrigatório, tá? O alistamento feminino é facultativo. A mulher não é obrigada a se alistar. Ela pode se alistar sim se ela quiser, né? Aliás, a Academia da Agulhas Negras, né, a AMAN, Academia da Agulhas Negras, fica em Resende, já tem turmas femininas, né, de oficiais, turmas mistas, turmas femininas ali. Então, eu diria que as mulheres nas Forças Armadas avançaram bastante. Eu acho que foi ano passado, retrasado, acho que foi a primeira turma a se formar, tá? A primeira turma de mulheres oficiais, né, que saíram oficiais. Você sai da mancha, já sai aspirante a capitão. Então, acho que você sai aspirante a capitão. Então, muito bacana, né, o avanço da mulher dentro das Forças Armadas, lembrando que não é obrigatório. Né? Voltam os direitos fundamentais que, como vocês viram, é suprimido por Getúlio Vargas logo que ele assume o governo provisório. Né? Então, voltam direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, né? Direito à vida, propriedade, segurança, etc. E, minha gente, logo no início, né, depois que Vargas é deposto, entra o presidente Dutra, tá? Inclusive é nome de rodovia. Né? E Dutra tem um problema sério. Ele acaba tendo problema sério com os sindicatos. Tá? Eles se desentendem. Dutra era um conservador, né? E você tinha os sindicatos que eram inflamados, né, pelas conquistas trabalhistas que eles acabaram tendo ao longo da era Vargas. Né? Então você tem um choque muito constante entre políticas da presidência da República e os sindicatos. Tá? E esse movimento trabalhista, né, começa a crescer, até que nas eleições, né, de 1950, tá? 1950, você tinha, né, dois candidatos à presidência, de um lado Juscelino Kubitschek, de outro lado João Goulart. Tá? Desculpa, gente, vamos lá. Depois, vamos lá, esqueci isso aqui, devia ter falado isso aqui. Vamos lá, voltando. Quando Vargas é deposto, tá, é formada uma Assembleia Constituinte, Constituição de 46,
E é estabelecido ali um governo provisório que é controlado pelo presidente Dutra, que tem altos choques com o setor sindical. Tá? Em 1950, tem novas eleições e Vargas é eleito. Vargas é eleito. Então, Getúlio Vargas volta à presidência da República, dessa vez eleito. Ele não deu golpe, até onde se sabe. Tá? Não deu golpe. Ele foi realmente eleito de volta. Tá? Então, Vargas volta ao poder. Vargas volta ao poder. E isso traz esse momento, a volta de Vargas, para outros líderes políticos, representa um momento de grande instabilidade, porque ninguém sabia o que ele ia fazer. Né? Se ele ia tentar dar outro golpe, se ele ia tentar promover algum tipo de guerra civil. Vargas, que era extremamente popular com a classe operária, né? Você não sabia o que ele ia fazer. Tá? Então foi um momento de muita incerteza para outros líderes políticos. Essa situação não se sustentou por muito tempo. Essa situação não se sustentou. Diante dessa instabilidade, né? Diante dessa instabilidade, Vargas não consegue governar muito bem. Tá? Vários setores sociais aí resistem a Vargas, não facilitam a vida para ele. Tá? Então cria-se um clima muito pesado no Brasil, muito pesado, tá? de a economia muito ruim, né? O Brasil é um país acaba ficando muito prejudicado na economia, em alguns setores estratégicos aí, e até que é de novo anunciado que Vargas seria deposto. Vargas não espera dessa vez, ele não espera ser deposto, ele se mata, né? Ele se mata no Palácio do Catete. Em 1954 não chegou nem a concluir o mandato. Não chegou nem a concluir o mandato. Tá? Antes do fim, ele se suicida. Deixa aquela carta de que sai da vida para entrar para a história. Né? Aliás, a carta está lá até hoje. Né? O Palácio do Catete virou um museu. O revólver que ele usou, tá tudo lá. Né? Enfim. Com o suicídio de Vargas, são feitas novas eleições, né, após o suicídio de Vargas, e aí você tem de um lado Juscelino Kubitschek, de outro João Goulart. Tá? João Goulart que era muito próximo do socialismo. Né? Era uma pessoa que, vamos colocar em parâmetros de hoje, era uma pessoa de esquerda. Né? Pessoa de esquerda. E aí você tem, né, uma intervenção militar já para garantir a eleição do Juscelino. Então a eleição do Juscelino ela já foi maquinada, né, por militares que já intervinham desde então, tá? Desde então, para garantir que Juscelino Kubitschek se sagrasse vencedor. Tá? Então a eleição ela foi alterada, foi uma eleição conturbada, mas Juscelino Kubitschek acabou se sagrando vencedor graças a isso, né? E começou o seu período presidencial, né, de 50 anos em 5, construção de Brasília, etc. Aquela zona, 50 anos em 5, não fez nada direito, né? Enfim. E aí, né, você tem, depois da saída, né, de Juscelino Kubitschek que diria que foi um presidente também controverso, tá? Vários setores brasileiros que podiam ser explorados deixaram de ser, né? O Brasil investiu aí, foi um momento em que o Brasil expandiu a sua malha viária, começou a trazer indústrias para o Brasil, e a indústria automotiva, né, veio para o Brasil porque a indústria automotiva ela tem ela tem uma cadeia produtiva muito longa. Né? Por que Juscelino optou pela indústria automobilística? Primeiro porque ela é muito forte nos Estados Unidos. Né? A indústria automobilística era muito forte nos Estados Unidos. Você tinha grandes montadoras, né? Você tem ainda hoje, né, grandes montadoras americanas. E a cadeia automobilística, a cadeia produtiva automobilística, ela é muito longa. E ela precisa de muitos fornecedores. Né? Fornecedor de aço, fornecedor de borracha,
fornecedor de componentes elétricos e eletrônicos, para-brisa, retrovisor, chapa. Então, é uma cadeia produtiva extremamente longa, extremamente ramificada, com muitos fornecedores. Então era um caminho um caminho fácil de empregar muita gente, né? E basicamente foi esse o plano. Né? E de outro lado, construção de Brasília, né? Construção de Brasília, e a construção de uma malha viária muito grande no Brasil que começa nesse momento. Né? O Brasil deixa deixa de explorar outros sistemas de transporte, né? E se fecha, né, no transporte rodoviário, que tem várias vantagens, tem várias desvantagens, né? A principal delas sendo o preço, né? O transporte automobilístico ele só é mais caro, ele só é mais barato, né? Desculpa, ele só é mais barato do que o transporte por avião, né? Então o preço, quantidade de volume também não é muito grande dentro de um container, enfim, né? Mas acabou sendo a opção do momento, né? E Juscelino Kubitschek até que fez a contento para o pessoal que já tava por detrás dos panos, né, maquinando ali o que eles iam fazer. Né? E Getúlio Vargas realmente, Juscelino Kubitschek realmente foi a contento. Tá? É claro que o seu investimento não foi planejado, então trouxe uma crise também, de novo, econômica, né, para o Brasil. Tá? Foram investimentos muito grandes, de altos vultos para o Brasil. Tá? E aí você tem depois, né, com a saída de Juscelino Kubitschek, você tem nova eleição em que vence, né, em que se sagra vencedor Jânio Quadros, e como vice-presidente João Goulart, E você tem, né, um momento muito curioso, né? Você tem a renúncia de Jânio Quadros, né? A renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros deixa aquela cartinha, né, dizendo que forças ocultas estavam forçando, a sua renúncia, né? E ele renunciou no pior momento possível, né? Jânio Quadros renuncia enquanto o vice-presidente João Goulart estava onde? Na China. João Goulart estava na China, num encontro com Mao Tse-tung. Foi o pior momento possível. Né? Foi o pior momento possível. Quando João Goulart volta, João Goulart agora que assumiria a presidência da República, nos ditames da Constituição, né, os militares não permitem que João Goulart assuma. Não permitem que João Goulart assuma. Tá? A corte, o parlamento, né, o Congresso Nacional faz uma manobra para permitir que João Goulart assumisse, numa tentativa de agradar todo mundo, né? O Congresso Nacional aprova uma emenda à Constituição de 46, que transforma o Brasil num parlamento. O Brasil se torna uma república presidencialista parlamentarista, que nem a Alemanha. Né? A Alemanha tem o presidente e tem a primeira-ministra, que é a Angela Merkel. Né? O Brasil foi a mesma coisa. O Brasil, pela primeira e pela única vez na sua história, se tornou um país parlamentarista, né, em que teria João Goulart presidente e você teria um primeiro-ministro. Tá? Que seria ali, que assumiria ali a presidência do parlamento. Então, isso durou pouquíssimo tempo. Tá? João Goulart arquitetava todo o plano, a todo momento, a sua volta, assumir o poder efetivamente como presidente da República, acabar com essa história de parlamentarismo. Tá? E os militares também. Os militares também não gostaram. Então foi uma tentativa do Congresso que não agradou ninguém. Não agradou João Goulart, que queria os poderes que vêm com a presidência da República, e não agradou os militares, que continuavam tendo que aturar João Goulart presidente. Tá? Então, no dia 31 de março de 1964, é dado o golpe militar. Então, vários quartéis no Brasil receberam pela madrugada ordens de que eles iriam marchar. Né? Muitas pessoas acreditavam, né? Os soldados rasos, sargentos,
enfim, cabos. Eles imaginavam que seria mais um exercício, né? Mas não era bem isso, né? As tropas marcharam para Brasília. As tropas marchavam para Brasília, onde seria anunciada a prisão de João Goulart, que foge, tá? João Goulart que foge para o Uruguai. João Goulart busca asilo no Uruguai. E aí você tem aqui o início, né? Você tem aqui o início desse período muito triste na história brasileira, que é a ruptura da ordem constitucional e o início da ditadura militar, que teve como grandes atores, né, como grandes motrizes, os atos institucionais. Né? Foram vários. Os mais importantes são os cinco primeiros, mas tiveram vários outros depois desses, né? Vários menos importantes, etc. Mas você tem os cinco primeiros que eu diria que são os mais importantes. Tá? Imediatamente, tá? O poder, os militares então fecham o Congresso Nacional, sitiam Brasília, tá? Sitiam Brasília e começam a fazer uma limpeza no legislativo e nos servidores civis. Eles começam a tirar do Congresso Nacional congressistas e servidores com quem eles não se identificavam e começam a substituir essas pessoas por militares. Começam a substituir essas pessoas, esses servidores começam a ser substituídos por militares. Então, pessoas encaradas ali como subversivas, como, enfim, não eram favoráveis ali ao regime, né? Não eram favoráveis ao regime militar, elas são expulsas, presas, exiladas, enfim, né? E eram substituídas por militares. E você tem o primeiro presidente que é escolhido pela junta, pelo Conselho Militar, né, pelo Conselho de Segurança Nacional Militar, que é o presidente Castelo Branco. Tá? O presidente Castelo Branco que estabelece o primeiro ato institucional, o AI-1. Né? Então o governo já começa, o regime militar já começa com o AI-1, o ato institucional número 1, que na verdade se dedica a explicar as razões do golpe, né, as motivações do golpe. Tá? Dizem que eles estavam desejosos de mudança e colocam a ameaça bolchevique, a ameaça comunista, tá? E estabelece várias prerrogativas para o presidente da República legislar e suspende garantias constitucionais de novo. Mesma característica, né, da ditadura do Estado Novo. Né? Você vê que sempre que nós estamos num regime despótico, num regime ditatorial, as garantias constitucionais, os seus direitos fundamentais, eles são jogados pela janela. Né? Na verdade, gente, a ditadura militar, ela não começa forte. Ela não é. Eu diria que ela é um cerco que vai se fechando. Ela é o cerco que vai se fechando e conforme ela vai se fechando, ela vai apertando. Ela vai apertando. Tá? Por quê? Porque você tinha divisões dentro do próprio exército, dentro da própria estrutura das Forças Armadas, você tinha pessoas que não aprovavam esse regime. Tá? Essas pessoas vão sendo expulsas do movimento, expulsas mesmo, esses militares, tá? São presos, eles são declarados mortos, morte civil, enfim, né? E vai prevalecendo a chamada linha dura, né? A chamada linha dura. E aí a linha dura, conforme ela vai se tornando cada vez mais certa do caminho a seguir, ela vai apertando, ela vai estrangulando cada vez mais. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no ato institucional número 1, já que eu falei dele, que você tem, né? Aqui você tem a Constituição de 1946, tá? Vale a pena a lidinha, é uma Constituição maiorzinha, tá? É uma Constituição maiorzinha, mas vale a pena a leitura, tá? Então é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, né? Então você tem aqui a Constituição de 46 e você tem o ato institucional número 1 de 9 de abril de 1964. Pouco depois, né? Pouco depois do início, né, pouco depois do golpe, né, da expulsão da fuga de João Goulart, etc. Você tem o ato institucional número 1. Então o ato institucional número 1, ele faz o seguinte, ó,
dispõe sobre a manutenção da Constituição Federal de 1946 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com as modificações introduzidas pelo poder constituinte originário da Revolução Gloriosa. Na época eles não chamavam de regime militar, eles não chamavam de ditadura, eles chamavam de Revolução Gloriosa, tá? Ou Revolução Vitoriosa. Tá? Então, na verdade, ele começa então dando umas explicações, né, para o povo. Está aqui, a nação. Né? É indispensável fixar o conceito de movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o futuro, o que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. De uma certa forma, Castelo Branco estava correto. Né? A ditadura militar ela teve o apoio, sim, da classe social, de boa parte da população, né? Que apoiava a deposição de Jânio Quadros não, de João Goulart, tá? E você tem um momento muito icônico que é a passeata, né? Que é a passeata com Deus pela família, né? Que foi um grande movimento de apoio a uma ruptura ali da ordem constitucional por parte da população, tá? E aí continua dizendo que a Revolução Gloriosa se investe no exercício do poder constituinte, ou seja, eles assumiram o poder constituinte, né? Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. A Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Né? Então ela se legitima por si mesma, ela não precisa de mais nada. Né? Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir um novo governo. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória, ou seja, com a capacidade de editar normas superiores à Constituição. Né? Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo e, em seu nome, exercem o poder constituinte de que o povo é o único titular. O ato institucional que hoje é editado pelos comandantes em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da Revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da nação, na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração de ordem interna e do prestígio internacional de nossa pátria. A Revolução Vitoriosa necessita de se institucionalizar e se apressa pela sua institucionalização a limitar os plenos poderes de que efetivamente dispõe. Né? Então, o presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa, representada pelos comandos em chefe das três armas, que respondem no momento pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o Brasil. Destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 46, limitando-nos a modificá-la apenas nas partes relativas aos poderes do presidente da República. Eles iam pegar, né, de novo, aumento de competência dos poderes do presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida, a Revolução Vitoriosa resolve igualmente manter o Congresso Nacional
com as reservas relativas aos seus poderes constantes do presente ato institucional. Então, basicamente, ele explica por que, né, por que do golpe militar, por que da deposição de João Goulart, né, dizendo que existia um movimento destinado a, ele mesmo fala aqui, né, entre aspas, bolchevizar o Brasil. Né? Então, você tem que lembrar que nesse mesmo momento pulularam por toda a América Latina dezenas de revoluções como esta, né? Não foi a primeira, em que os mandatários políticos foram destituídos, né? E foram substituídos por comandantes das Forças Armadas. Foi o caso da Argentina, foi o caso do Paraguai, foi o caso do Chile e etc. Né? Essas manifestações elas não ocorreram à toa, né? Elas foram fomentadas pelos Estados Unidos, sim, foram fomentadas e subsidiadas pelo governo americano, numa tentativa sucedida, né, uma tentativa, aliás, bem sucedida, de evitar a proliferação de movimentos afiliados ou próximos do comunismo. Né, o Partido Comunista, que se instalava em vários países, inclusive no Brasil, e os Estados Unidos desejava evitar a propagação desses movimentos socialistas na América Latina. Então, é por isso que todos esses movimentos, né, em vários países da América Latina ocorrem ao mesmo tempo. Né, ocorrem ao mesmo tempo. Então, esse ato institucional, ele é interessante. O que ele tem aqui? Ó? Ele diz, em primeiro lugar, no artigo 1º, ele diz que é mantida a Constituição de 46 com as modificações deste ato institucional. Então, o ato institucional, ele por si só já tem forças para alterar a Constituição. Percebam aí que não está seguindo a emenda constitucional. Né? O próprio ato institucional tem força de norma constitucional, o que é um absurdo, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da técnica legislativa, é um absurdo. Tá? Depois você tem a votação presidencial indireta, no artigo 2º, né? A eleição do presidente e do vice-presidente da República será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, não é mais a população que vai votar para presidente. Tá? Quem vai votar para presidente são os membros do Congresso Nacional. Tá? O presidente da República tem poderes de remeter ao Congresso Nacional projetos de emenda à Constituição. Várias competências legislativas o presidente da República acaba pegando para enviar projetos de lei, e o Congresso Nacional ele tem prazo de 30 dias, sempre prazo de 30 dias para avaliar os pedidos os projetos de lei presidencial. Outra questão importante, no artigo 7º, suspende as garantias constitucionais dos servidores públicos, inclusive da magistratura. Tá? Garantias legais de vitaliciedade e estabilidade são afastadas, ficam suspensas por 6 meses. Garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade. Isso permitiu que os militares fossem tirando funcionários públicos, inclusive juízes, que eles não gostassem. Tá? Então, foram sendo substituídos por outros civis ou militares. Tá? Então, inclusive, mediante investigação sumária, no prazo fixado neste artigo, os titulares dessas garantias poderão ser demitidos ou dispensados, né, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Então, postos de disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva, reformados, enfim, mediante atos do Comando Supremo da Revolução. Né? Inclusive servidores municipais também. Né? Deixa eu ver o que mais. Basicamente é isso. Isso que me chamou a atenção aqui no ato institucional de número 1. Tá? Esse é o primeiro de vários, infelizmente. Né? Vamos lá, vamos para frente. Gente, aí começam, né? Começam as prisões, é nesse momento que já começam cassação de mandatos de políticos. Políticos têm seus mandatos cassados. Várias pessoas que vocês conhecem hoje, né, no mundo político, fogem do Brasil. Né? Vários fogem do Brasil. Se buscam asilo em outros países, na América Latina, na Europa, enfim, em outros locais. Tá?
Você tem funcionários públicos que sofrem aposentadoria compulsória, são tirados, né, da administração pública para permitir que eles fossem substituídos. Muitos militares, como eu havia dito, não aprovavam, né, não aprovavam essa revolução, e eles foram castigados também pela linha dura que prevaleceu. Tá? Esses militares que não aprovavam, que não aceitavam o regime, eles tiveram uma pena chamada de morte civil. O regime militar matou essas pessoas no papel. Essa pessoa morreu para fins do Estado. Não é que ela foi morta, a pessoa continua viva, mas ela não existe mais. Inclusive, nesses casos aqui, o governo pagava para a família daquele militar, pagava a pensão por morte. O Estado matou aquela pessoa. Não tirou a vida dela, mas matou ela no papel. Né? Para o Estado, documentalmente, aquela pessoa não existe mais. Né? E aqui começa, né, a utilização de tortura como meio de prova. Inclusive, diz que no primeiro dia do golpe, já tem notícia de um desafeto político lá que foi amarrado pelos pés e foi puxado, né, com corda, foi puxado por um veículo lá em Fortaleza, se eu não me engano. Enfim, já começa, né, tortura como meio de prova, tá? Inicia-se supostamente um movimento de combate à corrupção e subversão. Tá? Na verdade, quando se fala em combate à corrupção, fala-se aqui em combate a uma corrupção principiológica. Né? Na verdade, o que os militares buscavam era perseguir pessoas que tivessem princípios contrários aos da revolução. Né? Não existiu necessariamente um combate à corrupção, roubo. Né? Combate à corrupção, roubo de dinheiro, não existiu. Aliás, né, grandes empresas conhecidas de vocês surgiram aqui nesse momento. Né? Empresas como Odebrecht, empresas como Queiroz Galvão, OAS, todas aquelas grandes construtoras, então, elas surgiram aqui, nesse período, tá? Com a caixinha, claro, obviamente. Né? Então não existia, na verdade, assim, um combate à corrupção, roubo de dinheiro. Né? Roubo de dinheiro, apossamento de bens públicos, etc. Tá? O que existia, sim, era uma caça da corrupção ideológica. Tá? Basicamente era isso. E eles costumavam dizer que essas pessoas eram subversivas e antidemocráticas. Né? Então esses eram os argumentos utilizados para, às vezes, até sumir com aquela pessoa. Tá? Você tem ainda, né, os meios de prova eram os inquéritos policiais militares, tá? E aí, meus caros, inquéritos policiais militares, que eram inquéritos policiais, mas que eram submetidos aí à apreciação das Forças Armadas. Tá? Gente, e aí, em 1965, o Brasil se preparava para a eleição dos governadores. O Brasil não votou para presidente, o ato institucional número 1 dizia que a população não votaria para presidente, né, vocês viram, mas a população elegeria os governadores. A eleição de 1965. Tá? Temos que lembrar que nesse período aqui a eleição era de 5 em 5 anos, tá? Tanto que o próprio Juscelino fala de 50 anos em 5. Tá? E aí, gente, para evitar pessoas subversivas, para evitar a vitória de candidatos subversivos, tá? o regime militar passa uma lei, que é a lei de inegibilidade, que caça a candidatura de vários políticos. Tá? Estabelece ainda o estatuto dos partidos políticos, estabelecendo como eles poderiam se regulamentar. Tá? E, por incrível que pareça, ou por impressa que parível, né, a oposição foi vitoriosa em vários estados. Né? Eu coloquei aqui o estado da Guanabara, o estado de Minas Gerais, mas existiam outros. Tá? Existiram outros. Então, em vários estados pelo Brasil, candidatos de oposição ao regime acabaram saindo vencedores. E aí você tem o segundo momento em que a revolução aperta, né? Em que a revolução aperta. Porque aí, logo em seguida, em retaliação a essa vitória de candidatos de oposição em vários estados, você tem o ato institucional número 2. Tá? Então, como eu disse, né, ele é um regime que lentamente
lentamente não, né? Com moderada velocidade, ele vai apertando. Tá? Então, em 1965, você tem o ato institucional número 2. E o ato institucional número 2, ele diz que, a partir de agora, os atos institucionais têm mais força jurídica do que a Constituição de 46. Então, pela primeira vez no mundo, desde a Revolução Francesa, desde a independência dos Estados Unidos, né, a Constituição sempre foi o documento, né, em todos os estados democráticos, a Constituição sempre foi o documento de maior estatura jurídica nos estados. Né? O Brasil foi o primeiro a inventar um documento com mais força hierárquica do que a Constituição, que são os atos institucionais. A partir de agora, os atos institucionais possuem mais força do que a própria Constituição de 46. Tá? Então foi um mecanismo que o regime militar encontrou para apertar ainda mais o cerco e controlar ainda mais, né, a sociedade, o Estado e a sociedade. Né? Segunda medida, né, o aumento de cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Então, o ato institucional número 2 ainda estabelecia um aumento de cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para que o governante, quando ele tivesse alguma questão interessante no Supremo, ele pudesse obter maioria. Né? Iam ser novas cadeiras, ele ia nomear, né, as pessoas, os ministros que iriam ocupar essas cadeiras e, claro, alguma questão de seu interesse ele teria maioria. Né, ele teria maioria. O aumento de cadeiras na Suprema Corte, gente, é uma medida também caracterizadamente despótica. Tá? Caracterizadamente despótica. Uma pessoa a fazer isso foi, por exemplo, o Chaves. Né? Hugo Chaves, quando ele dá golpe lá, né, na Venezuela, uma das coisas que ele faz é aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte venezuelana. Então é uma atitude claramente ditatorial. Tá? Claramente ditatorial. Para quê? Para que sempre que tem alguma questão de relevância no parlamento, ele tenha maioria. Né? Ele sempre terá maioria. Por quê? Porque ele vai indicar os ministros que vão ocupar essas novas cadeiras. Né? Depois, o ato institucional número 2 estabelece ainda um tribunal militar, um julgamento militar para os crimes de segurança nacional. Tá? E, de novo, o judiciário não poderia mais julgar atos praticados pelos militares. Né? Então, o Poder Judiciário fica impedido de julgar atos que são praticados por militares. Se o militar praticou um ato, qualquer que seja, ele será julgado por militares, não será mais julgado pelo Poder Judiciário. Tá? Então, aqui, a partir disso, você tem uma série de excessos. Né? Você tem uma série de excessos, você tem uma série de perseguições, né? E nesse período nós tivemos uma característica interessante, se é que eu posso dizer isso, né? Que nunca se morreu tanta gente no Brasil por suicídio ou acidente de trânsito, né? Então, qualquer coisa, a pessoa morria de suicídio ou acidente de trânsito. Nossa, estava faltando uma orelha, 3 dedos na cabeça da pessoa, né? Tava faltando 3 dedos na mão e uma orelha. Não, acidente de trânsito, né? Tá faltando dente, ó, parece que os dentes foram arrancados com alicate. Não, isso é suicídio, claramente suicídio, né? Então, foi um momento de bastante perseguição porque os militares se sentiam tranquilos, né? Porque eles muito provavelmente sairiam impunes, né? E tortura, né? Convenhamos, tortura eu acho eu acho que é muito fácil você provocar mais dor no ser humano do que ele é capaz de suportar, né? E você tem torturas muito contundentes nesse período, né? Chegando o camburão, se era notícia de subversivo, né? Você entrava e o primeiro a ser usado era o quebra-nozes, tá? Então, usava o quebra-nozes nas suas falanges dos dedos. Então, quebrava as suas falanges dos dedos com quebra-nozes. Esse era o primeiro, tá? Choque, né? Choque elétrico em regiões sensíveis do corpo, ânus, pênis, vagina, mamilos, língua, né? Pontos sensíveis do corpo, enfim, torturas psicológicas de todo tipo, né? Torturas psicológicas de todo tipo, deixava a pessoa, sei lá, 2 dias
presa ali, 5 dias presa no escuro, falava que já passou 1 ano, 2 anos, né? Então, mexia com a cabeça da pessoa. Estupros coletivos e o marido era obrigado a ver a mulher sendo estuprada, o filho era obrigado a ver a mãe sendo estuprada coletivamente ali. Enfim, é o que tem de mais baixo, né, na natureza humana, na essência do ser humano, né, foram atos praticados aqui durante esse período de ditadura militar. Né? Bom, vamos lá. De novo, né, estabelece a eleição presidencial indireta, então o presidente seria escolhido, né, pelo Conselho de Segurança Nacional, que era composto ali pelos comandantes das Forças Armadas. Né? O, a eleição, vamos lá, o ato institucional número 2 extingue todos os partidos políticos, e cria dois, permite apenas dois, tá? Permite apenas dois, que são o MDB, criado nesse momento o MDB, tá? Que depois virou PMDB, agora voltou a ser MDB de novo, enfim, e o Arena, tá? O Arena. Então o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, né? Depois virou PMDB, agora é MDB de novo, e o Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. O Arena, como é que funcionava? O Arena era o partido de situação, tá? Era o partido de situação, era o partido que representava os interesses ali militares. Várias pessoas, vários políticos foram desse partido, né? Por exemplo, José Sarney foi presidente foi do Arena, temos várias pessoas que foram do Arena aí. E o MDB era chamado de oposição consentida, né? Então os militares permitiam, através do MDB, que se tivesse algum tipo ali de oposição, mas sempre que essa oposição excedia os limites ali dos militares, eles davam um cala-boca, né? Basicamente era assim que funcionava. Então você tinha esses dois partidos, que o MDB e o Arena, né? Que eram os únicos existentes nesse período. Tá? A partir desse momento, com vários candidatos de oposição aprovados, né, eleitos nos estados, o governo militar, de novo, o regime militar, intervém, como fez Vargas, né, intervém nos estados que eles acham conveniente, nomeiam de novo interventores, tá? Exatamente como fez Vargas, tá? Numa tentativa de abafar ali qualquer tipo de manifestação contrária ao regime militar. Tá? Beleza, básico, bacana. Depois, o ato institucional número 3, que vem no ano seguinte, 1966, tá? No momento em que crescia o número de opositores, sobretudo, né, movimentos intelectuais, movimentos estudantis. Os estudantes foram extremamente importantes, os estudantes de direito tiveram um papel fundamental nesse período, fundamental. Os estudantes de filosofia, de direito, de sociologia, né, das matérias de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, tiveram um papel extremamente importante. Intelectuais, artistas, né, tiveram aqui um papel de políticos também, né, políticos que também davam a cara a tapa. Então foi um momento de crescimento, de aumento do número de opositores, e aí o regime endurece ainda mais. Endurece através do ato institucional número 3. Né? A partir do ato institucional número 3, gente, o ato institucional número 3 diz que continuariam havendo eleições, mas as eleições elas simplesmente aconteciam. Né? Se o regime não gostasse do candidato, ele tirava o candidato e botava outro. Né? Então a eleição ela realmente deixa de ter importância. As eleições, elas, no meu pensamento, tá? Elas ocorriam simplesmente para dar um ar de democracia. Né? Porque não era. Se for eleito alguém que o regime não gostou, o regime vai lá, tira aquele cara e bota outro. Tá? E, de novo, proibida agora eleições de governadores. Eleições de governadores passam a ser indiretas. E é claro que o regime militar vai intervir na eleição dos governadores. Tá? E agora o brasileiro, basicamente, ele só vota para prefeito e ele só vota para vereador. Né? Basicamente é isso. E, de novo, todos sob vigilância constante. Tá?
Aliás, nem para prefeito, né? Desculpa, não votava nem para prefeito. O prefeito era indicado pelos governadores. Então, o, você tinha a eleição do governador indireta e o governador dos estados. Ah, lembrei. O governador dos estados, né, a partir do momento que ele era escolhido, a partir do momento em que o governador era escolhido, ele elabora uma lista de prefeitos e entrega para aprovação. Entregava para aprovação. Então, depois que essa aprovação, depois que a lista era aprovada, aí o governador poderia nomear os prefeitos dos municípios. Então, nem para prefeito a população votava mais. Tá? Em seguida, nós temos o AI4. O que vem o AI4? Na verdade, o AI4, o ato institucional número 4, ele vem para, na verdade, fazer uma nova Constituição, né? Fazer uma nova Constituição, porque a de 46, a Constituição de 46, ela foi absolutamente destruída pelos atos institucionais, tá? Então, a Constituição de 46, ela é retalhada, ela é mutilada, né, pelos atos institucionais anteriores. E aí você tem uma nova Constituição, o ato institucional número 4, vem trazer uma nova Constituição, que é uma Constituição que incluiria todas as regras dos atos institucionais 1, 2 e 3, tá? Ainda que é a nossa Constituição de 1967, né? Nossa Constituição de 67, tá? Você tem ainda a lei de imprensa que é constituída através do ato institucional número 4, que estabelece a censura prévia e o controle total dos meios de comunicação pelo Estado. Então, a ditadura, eles faziam a censura prévia de tudo que poderia ser exibido à população, tá? Então, o jornal tá aqui, ó, o jornal terminou, tá feito o editorial, tá feito tudo. Agora, antes da gente imprimir, né, nós temos que mandar para aprovação, né, do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Eles é que vão ver se aquelas notícias podem ou não ser divulgadas. Vai ter uma peça teatral, tem que analisar o script primeiro para ver se vai ser possível. Vai ter um artista vai cantar num palco, tem que ver as músicas dele para ver se ele vai poder cantar isso mesmo. Vai ser exibido um filme, vamos ver esse filme, cadê o filme? Vamos assistir o filme para ver se vamos censurar, né? Então, você tinha censura prévia, né? E aí, temos que lembrar que a televisão ainda era algo, em 1967, ainda era algo muito incipiente no Brasil, os principais meios de comunicação ainda eram o rádio e os materiais impressos, né? Folhetins, jornais, revistas. E os jornais era algo particularmente muito interessante, porque os jornais, eles vinham cheio de buracos em branco, né? Se você pegar um jornal desse para ver na época, você tinha que o local onde ficava uma reportagem, ele foi censurado. Então se tirava aquela reportagem, saía aquele espaço em branco. Tá? Eles tiravam a reportagem porque a reportagem tinha sido censurada, eles não poderiam vender o jornal com aquela reportagem. Então eles tiravam, não dava para botar nada no tempo, né? Ficava em branco. Depois de um tempo, aqueles buracos em branco de matérias que foram censuradas eram substituídos por receita, né? Então botava ali receita de arroz doce, receita de bolo. Se o espaço era muito grande, botava ali um joguinho de palavra cruzada, enfim. O pessoal dos editoriais aí, dos jornais, tiveram que usar a criatividade para preencher aqueles espaços dos jornais, dos folhetins e revistas que tinham sido censurados, né? Então depois começou a preencher, né? Começaram a preencher com receita de bolo, receita de não sei o que, enfim, né? Coisas que pudessem usar. Outra coisa muito interessante foi os movimentos artísticos que começaram a utilizar letras, colocar dentro das letras, né, mensagens subliminares contra o regime, né? E nós tivemos vários que fizeram isso, né? Eu gosto muito daquela música, para não dizer que não falei das flores, que é uma música também que faz alusão a esse período, né? Temos vários, agora eu esqueci o nome de muitos. Eu lembro, contudo, um dos mais incipientes, né, desse período, um dos mais incipientes não, desculpa, um dos mais característicos desse período, que é o Chico Buarque, né, que tem músicas muito bacanas sobre esse período, né, Afaste-se, esse cálice, né, Afaste de mim esse cálice, teve muitas músicas censuradas,
Particularmente eu gosto muito das músicas dele. Não gosto muito de samba, mas eu gosto muito das músicas dele. Tem algumas questões sobre a sua personalidade, algumas questões, mas enfim, eu acho que isso não anula o trabalho, né, de uma vida inteira, né? Acho que isso tem imperfeições, é claro, mas acho que o seu trabalho precisa ser reconhecido, né? E de todos os artistas que trabalharam bastante nesse regime, tanto artes gráficas, artes visuais, escritores, cantores, poetas, enfim, né? Pessoal que trabalhou muito. E um papel muito importante dos professores também, que não se calaram, né? Que não se calaram nas escolas de direito, nas escolas de filosofia, de sociologia, né? Que não se calavam e falavam que esse regime era realmente autoritário, era uma ditadura, né? Apesar se bem que até hoje ainda discutem, né? É claro que era uma ditadura. Tá? Suprimiu direitos e garantias fundamentais, aumentou o número de cadeiras no Supremo e, e vilipendiava a Constituição, nem precisava de emenda, que é mais o quê? Né? Não tem mais o que dizer. Né? Era sim um governo ditatorial. Tá? Isso não tenho que discutir. Né? Enfim, enfim. Tá? Então você tinha o seguinte, né? Nós tivemos nesse momento a nossa sexta Constituição, que é a Constituição de 1967. Para a gente entender a Constituição de 1967 é muito simples. A gente pega a Constituição de 46, exclui todos os pontos democráticos e acrescenta os atos institucionais. Pronto. Você tem aí a Constituição de 1967, elaborada por um sujeito muito bacana chamado Francisco de Campos, o mesmo que elaborou a Constituição de 1937, né? A Constituição polaca, lá quando Vargas deu o golpe do Estado Novo. Gente boa, gente boa. Né? De novo, você tem o aumento de poderes, o aumento de competências do Poder Executivo, tá? Do Poder Executivo. O voto do presidente, né? A escolha do presidente da República seria feita por um colégio eleitoral que era composto pelos chefes das Forças Armadas, pelos oficiais de alto escalão das Forças Armadas. Tá? Possibilidades do governo federal intervir nos estados e até mesmo em municípios, se eles julgassem necessário. Tá? Os direitos fundamentais que estavam na Constituição eles estavam lá simplesmente por estar, né? Porque eles poderiam ser suprimidos a qualquer momento. Eu digo que eles são uma piada. Tá? Eles são uma piada. Aliás, a própria Constituição fala que você não poderia ter direitos demais, né? Não poderia ter excesso de direito. Né? A Constituição fala em abuso de direitos. Né? Então, fala que você não pode ter direitos demais porque seria abuso de direitos. Né? Eu particularmente encaro essa parte de direitos fundamentais da Constituição de 1967 como uma piada. Né? Elas estavam lá, mas isso não evitou que muitos direitos fundamentais fossem violados pelo Estado. Né? A integridade física de muitas pessoas que sumiram, né? Pessoas que sumiram. Já dizia eu não sei se vocês sabem, mas tem um ator da Globo que é o Tony Tornado. Não sei nem se vocês conhecem, vocês são mais novos. Ele era cantor e ele tinha uma música, né? Ele dizia que a gente morre na BR-3. BR-3 é uma rodovia lá perto do Distrito Federal e muitos corpos eram encontrados lá, né? Era um local de desova. Então, muitos corpos foram encontrados lá. Trabalhava-se, né? Até o início do ano passado, trabalhava-se na identificação desses corpos, né? E aí, quando assumiu o governo, Bolsonaro fechou esse departamento, né, de identificação daquelas pessoas, quem seriam, né, quem eram aquelas pessoas, né, enfim. Mas era um dos locais, na verdade, era um dos locais onde o regime depositava corpos de opositores, de pessoas julgadas subversivas. Né? E como eram todos enterrados sem documentos, sem nada, você tinha esse trabalho de identificar, né? Identificar pela arcada dentária, tentar fazer algum tipo de exame de DNA, enfim, algum tipo de exame para identificar quem era aquela pessoa, né? Mas, infelizmente, hoje nós não fazemos mais isso. Fizemos até o início do ano passado. Existem
vários corpos, na verdade ossadas, né, que aguardam identificação. Né? Bom, e aí nós temos, né, depois de Vargas, depois de Castelo Branco, nós temos aí Costa e Silva. E Costa e Silva já começa a encarar uma situação mais feia, né, porque o regime militar ele começa a morrer por dentro, né, porque ele não consegue mais, ele começa a ter problemas para se sustentar, porque ele não consegue entregar todas aquelas promessas que ele havia feito. Tá? Então, a corrupção no Brasil era galopante. É claro que não existia nenhum índice oficial, porque era proibido falar nisso, né? Mas estima-se que que a corrupção no Brasil fosse galopante. Tá? Você só não podia falar sobre isso. Tá? A concentração de riqueza no Brasil, nós éramos o segundo pior país no mundo. Tá? Nós sempre fomos muito ruins, e somos ainda hoje, né? Um país muito ruim em concentração de renda. Significa dizer que os pobres são muito pobres, né? Os mais pobres são muito pobres e os mais ricos são muito ricos. Né? O Brasil sempre foi ruim em distribuição de renda. Mas nessa época nós fomos o segundo pior país do mundo, atrás apenas da Nigéria. Tá? Então, na frente apenas da Nigéria. Então, somente a Nigéria era pior do que nós, somente a Nigéria era pior do que o Brasil em índice de distribuição de renda. Organismos internacionais, gente, estimam que 1/3 da população brasileira passava fome. E aí você tem uma medida interessante, né, das Forças Armadas, que é proibido falar em fome. Eles aboliram essa palavra. Você não fala em fome, não existe fome no Brasil. Aliás, o presidente, o atual presidente, falou alguma coisa assim, né? É muito bacana você olhar para ele do ponto de vista histórico, porque ele é uma janela para esse período aqui. Né? Muitos valores, muitas coisas que eram defendidas nessa época, em 64, né? Ele é uma janela para o passado, né? O que eu quero dizer. Né? Não existe fome no Brasil, são declarações que a gente já ouviu ele falar e foram tomadas nessa época. Né? Nessa época que, não existe fome, ninguém passa fome no Brasil. Né? Então, por quê? Porque não podia falar em fome. A população brasileira é uma grande parte realmente miserável. Né? Miserável. Alguns organismos internacionais estimam algo em torno de 1/3, né? Com a distribuição de renda extremamente pobre. Nós tivemos um ministro da Fazenda, que era um cara chamado Delfim Neto. Tá? Delfim Neto. Delfim Neto dizia o seguinte, que o Estado brasileiro não pode se preocupar em distribuição de renda, porque o Estado brasileiro não tem o suficiente para distribuir. E ele tinha uma frase que era assim, nós temos que deixar o bolo crescer, né? Não adianta você cortar o bolo antes do bolo crescer. Você tem que deixar o bolo crescer para depois repartir. Né? Então, eu acho que o pessoal está esperando o bolo crescer até hoje. Aliás, nem sabe mais onde é que está esse bolo. Né? Então, na verdade, o Estado brasileiro é contra qualquer tipo de mecanismo de distribuição de renda, o que não ajudou. Né? O que não ajudou. E nesse período você tem altos protestos, principalmente no que diz respeito à população, pelos estudantes, tá? Pelo pessoal mais novo, pelos estudantes de direito, estudantes de todas as áreas, né? Mas sobretudo dessas áreas de direito, de economia, de filosofia, etc. Tá? Que organizados aí nas suas atléticas, organizados nos seus grêmios estudantis, incitaram vários tipos de protesto. O movimento estudantil foi extremamente importante. E aí existem várias tentativas de reorganizar o ensino superior. Né? Os militares, inclusive, começam a entrar nas faculdades, para controlar, para ser censores mesmo, né, do que o professor fala. Será que os alunos se reúnem aí numa atlética, tem algum assunto para discutir? Se os alunos se reúnem em atlética para falar mal do regime, se o professor fala, né, o professor falava mal do regime na aula, dia seguinte o professor não estava mais lá. Né? Você tinha então aqueles alunos que ninguém nunca viu, né? De repente o aluno cai de paraquedas na sala de aula, ninguém conhece, ninguém nunca viu, e belo dia, ele ia embora, levando o professor também. Então,
E muitos militares que estudavam passaram esse tipo de constrangimento, né? Eu tenho um relato de um militar de alta patente, inclusive, mas que ele foi ser militar porque ele era pobre e o sonho dele era ser médico. O sonho dele era ser médico. Mas ele não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. E só depois que ele cresceu nas Forças Armadas, etc., ele foi seguir o sonho dele de ser médico, né? É médico, aliás, até hoje. E os professores chegavam para ele, falavam, perguntavam quanto ele ia querer na nota. Muita gente perguntava se ele não era um espião. Eu falava, gente, se eu fosse um espião, eu não ia estar fazendo medicina, né? Se eu fosse um espião, eu ia estar fazendo direito, ia estar fazendo filosofia, ia estar fazendo sociologia, etc. Tá? Aliás, são esses os estudantes que querem acabar com o Brasil, não é isso? Professores dessas matérias que... É muito bacana isso, porque é uma janela realmente para esse período aqui, né? Do ponto de vista histórico, é uma janela triste, mas é uma janela, né? É como se fosse um fóssil vivo, né? É um fóssil vivo, ele é uma janela para esse período aqui, né? No sentido de que muitas verdades, muitos valores defendidos, muitas falas que foram ouvidas nesse regime são repetidas agora, né? São repetidas agora. Muitos militares são expulsos das Forças Armadas, justamente por não... É aquilo, né? O regime ele vai apertando. E muitos militares que não concordavam com isso são expulsos. São expulsos. Tá? O movimento grevista também aumenta, em razão da pobreza, né, da população. A Igreja Católica, que antes foi a favor, no primeiro momento foi a favor da ditadura, ela muda de ideia, tá? Então apoiada na teologia da libertação, desenvolvida inclusive pelo brasileiro Leonardo Boff, né? Discípulo, né, de Ratzinger, do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, também parte para cima, tá? Então a CNBB, né, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, também parte para cima do regime, tá? Então o regime começa a ser atacado de todos os lados. O regime reage montando milícias pró-governo. Milícias, parece familiar, enfim, deixa pra lá. Milícias pró-governo. Então, milícias, grupos milicianos, às vezes armados, tá? Que partiam para cima, porrada, né? Movimentos de reivindicação, qualquer tipo de protesto. Eles partiam para o enfrentamento e atuavam como verdadeiros e fervorosos defensores do regime militar, tá? Da ditadura. Então você tem aqui dois mais característicos, o CCC, né, e o movimento anticomunista. Até que... Não acredito, não acredito. Ai, meu Deus. Até que um deputado do Congresso Nacional, Márcio Moreira Alves, do MDB, tá? Márcio Moreira Alves, do MDB, faz um apelo às mulheres dos militares. As mulheres dos militares no alto regime, né? No alto escalão das Forças Armadas. Márcio Moreira Alves, do MDB, propõe um boicote de sexo. Propõe um boicote de sexo. Ele pede para que as mulheres casadas com os altos comandantes das Forças Armadas neguem sexo, como Lisistrata. Lisistrata é uma personagem grega, na mitologia grega, greve de sexo, enfim. Propõe um boicote, uma greve de sexo. Pronto. Esse era o estopim, né? Esse foi o ponto final, tá? Na ditadura militar pro endurecimento de vez, tá? Em 1968, 4 anos depois, né, do início da ditadura militar, o pessoal fala que o AI-5 foi lá pro fim. Não, não foi. Foi 4 anos depois do início, né? Diante daquela fala do Márcio Moreira Alves, uma fala ingênua, foi ingênuo, né? O Conselho de Segurança Nacional se reúne, os altos membros das Forças Armadas no Brasil se reúnem, tá? E eles elaboram então, né? Eles elaboram uma carta dizendo que, apesar dos seus esforços, o movimento comunista penetrou aparentemente, inclusive no Congresso Nacional, e que agora, o negócio é feio. Então, em 1968, sai o ato institucional de número 5. O ato institucional que é tiro, porrada e bomba, né? E aí o presidente passa a ter poderes absolutos, tá? O presidente passa a ser o líder supremo, o chefe supremo, tá? Verdadeiramente o chefe supremo. Tá? Poderes para fechar o poder legislativo, federal, estadual e municipal, e ele faz isso.
né? Ele fecha o Congresso Nacional, tá? Então ele adquire poderes para fechar todas as casas legislativas no país, tá? Fica com poderes para caçar mandatos de quaisquer políticos no Brasil, suspende direitos políticos de todos, seu direito de votar, de ser votado, não. Você pode perder isso se ele quiser. Tá? A suspensão de garantias do judiciário novamente, e aí vai intervir muito feio dentro do judiciário. Tá? O fim do habeas corpus e do mandado de segurança. Sabe o habeas corpus? Aquele remédio constitucional para quando a pessoa é presa ilegalmente? Então, acabou. Acabou. E o mandado de segurança, que é um remédio constitucional para qualquer outro ato ilegal do poder público, então, foi embora também. Tá? O ato institucional manda os dois embora, de modo que os cidadãos não têm mais direitos de recorrer contra atos ilegais do Estado. Os mecanismos constitucionais que permitiam que os cidadãos brigassem contra ilegalidades do Estado, que são principalmente o habeas corpus e o mandado de segurança, acabam. Tá? Passa a ser possível a prisão de qualquer pessoa, se ela for considerada suspeita, qualquer pessoa, sem exceção, tá? Qualquer pessoa que seja considerada suspeita. A censura se estabelece muito mais firme, tá? Muito mais firme. Todas as músicas, livros, filmes, é nesse momento, né, que vários artistas, inclusive, saem do Brasil, tá? Muitas cidades acabam tendo toque de recolher, para ninguém ficar pela rua sendo subversivo à noite. Então, algumas cidades tiveram toque de recolher, não foram todas, mas algumas cidades, poucas, mas tiveram toque de recolher. Tá? Reuniões de caráter político tinham que ser previamente comunicadas e autorizadas. Era proibido se reunir para falar de assuntos políticos sem autorização. Tá? Era crime de segurança nacional. Tá? O presidente da República tinha poder para destituir, afastar qualquer funcionário público que não concordasse com o regime, não cooperasse com o regime. Isso, claro, nível federal, estadual e municipal. Tá? Tivemos, de novo, né, como o presidente agora é chefe supremo mais uma vez, nós temos o presidente governando por decreto-lei, e um dos decretos-leis estabelece crimes para professores e alunos, uma tentativa de evitar, né, o movimento estudantil, que era muito forte. Né? Então você tem aí atos de modo a intimidar professores e alunos de universidades, sobretudo de universidades. Né? Aliás, eu esqueci de falar, né, mas a ditadura extinguiu o estudo de história e geografia política. Né? Você, no ensino médio, você não estudaria geografia política, você não estudaria história, né? Você estudaria estudos sociais. Foi tirado, né? Essas disciplinas foram excluídas do currículo, da grade curricular do ensino fundamental, tá? Do ensino fundamental e ensino médio, e foram substituídas pelos estudos sociais. Tá? Então não tinha, né? Você não estudava nem geografia nem história. Interessante. Mas enfim, vamos continuar. E aí nós tivemos, né, a emenda constitucional número 1 de 69. Gente, a emenda constitucional número 1 de 69, ela é controversa. Por quê? Por quê? Porque no papel ela é uma emenda à Constituição. É uma emenda à Constituição de 67. Perfeito? Sim, perfeito. Ótimo. Só que materialmente, tá, no seu conteúdo, ela vinha fazendo tudo que uma Constituição faz. Tá? Então, a emenda constitucional número 1 de 69, ela é encarada formalmente como uma emenda, mas materialmente ela é vista como uma Constituição. É vista como uma Constituição. Tá? Porque ela não se resume simplesmente a alterar pontos da Constituição de 67. Ela traz várias coisas novas, ela inova em muitos aspectos. Tá? Então, assim, se perguntarem para você, por exemplo, num concurso, e aí, a emenda constitucional número 1 de 69, ela é mesmo uma emenda ou você entende que ela é uma Constituição? Qual é a resposta? A resposta é, então, em que pese posicionamento diverso, formalmente ela é uma emenda, ela tem o corpo de uma emenda, né? Ela tem a forma de uma emenda, mas na sua essência ela é uma Constituição. Então, formalmente é vista como uma emenda constitucional, mas materialmente é vista como
uma Constituição. Tá? A maioria dos estudiosos, muitos estudiosos de direito constitucional, muitos estudiosos entendem a emenda constitucional número 1 de 1969 como uma Constituição. Como uma Constituição. Tá? Mas eu diria para você que a resposta a mais adequada para você não cair, né, você não sabe como que o examinador vê, né, a resposta mais adequada seria a emenda constitucional de 69 é formalmente uma emenda, mas materialmente muitos entendem que ela é uma Constituição, tá? Constituição autônoma. Bom, e aí alguns dizem, né? Alguns dizem que ela é nossa sétima, né? Que ela é a nossa sétima Constituição. Sétima? Isso. Sétima Constituição, né? Ou oitava, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1900... nossa sétima Constituição, exato. Tá certo. Tá? E aí, o presidente que tem poder para caçar direitos políticos de quem quer que seja, tá? É impossível, de novo, né? Ele volta àquilo que Vargas já tinha. A impossibilidade de rever qualquer tipo de ilegalidade de atos do presidente da República. Tá? E aí, meus caros, em 1974, e assim fica, né? Por um bom período, né? Em 1974, você tem a Lei Falcão, que vai aí flexibilizar um pouco as eleições, tá? Junto com o pacote de abril, que era uma série de medidas de interesse da ditadura militar para evitar, né? Para evitar o enfraquecimento do regime, mas, gente, não tem jeito, né? O regime já vinha enfraquecendo, porque ele não conseguia manter sua legitimidade, porque ele não conseguia manter uma estabilidade social, né? Você tem um momento aqui de uma crise econômica gravíssima, tá? A herança deixada pelo regime militar é uma inflação galopante, uma inflação gigantesca, tá? Gerou, né, um momento conhecido como década perdida, ou seja, demorou 10 anos para a gente conseguir reverter, né, o estrago econômico feito pela ditadura militar, né, a chamada década perdida, e uma inflação gigante, nossa, não facilitou em nada. E aí você tem um momento muito icônico, que é o assassinato de Vladimir Herzog. Né? O momento de Vladimir Herzog foi um momento realmente muito icônico na ditadura, né? Porque Vladimir Herzog ele acabou assumindo a presidência do Partido Comunista do Brasil. Ele era um repórter, um jornalista, tá? Ele acaba assumindo a presidência do Partido Comunista do Brasil. Não se tem notícia de que ele realmente estivesse envolvido em nenhum tipo de atividade terrorista, tá? Mas ele acaba sendo denunciado, né? Um dos membros do partido é capturado, torturado, acaba denunciando Herzog como presidente, e Herzog é levado, né? É levado ao doicode, de onde ele não sai vivo, né? De onde ele não sai com vida. Herzog, que era judeu, né? Ele, quando os militares divulgam o seu suicídio, entre aspas, sai a foto dele, mas sai só metade da foto, né? Eu acho que eu não preciso reproduzir ela aqui, né? É reproduzido só metade, então só metade de cima, né? Dele lá enforcado com o cinto. O corpo de Vladimir Herzog é entregue e preparado para o enterro, né? E tem uma característica interessante nos judeus. Os judeus, eles não podem ser, se eles se suicidam, eles não podem ser enterrados em cemitérios consagrados, tá? Eles não podem ser enterrados em cemitérios consagrados. Enquanto o corpo dele era preparado, né, os amigos dele perceberam marcas de esganadura, com a mão, né, com a mão no pescoço, marcas de esganadura. Quando isso ficou confirmado, o suicídio de Herzog começou a ser desmentido pelos próprios judeus. Ele foi enterrado não só dentro de um cemitério consagrado, mas no centro, exatamente no centro do cemitério consagrado mais importante de São Paulo, que é o Getsemane, se não me engano. Tá?
exatamente no centro, então exatamente no centro do cemitério você tem ali o túmulo de Vladimir Herzog, tá? E você teve um movimento de mobilização começou a correr muito grande quando, né, quando se ficou veiculado que Vladimir Herzog não havia se suicidado, mas na verdade ele havia sido assassinado. Na Catedral da Sé é promovida uma missa ecumênica e 50 mil pessoas se juntam na Praça da Sé. 50 mil, vocês conhecem a Praça da Sé em São Paulo, onde tem o Tribunal da Justiça, o Palácio da Justiça, e logo ao lado, né? Logo ao lado, à direita, né? Você está de frente para o Palácio da Justiça, à direita fica a Catedral da Sé. Né? Imagina 50 mil pessoas ali naquela praça. Então, era o que você tinha. Né? Era o que você tinha. Então foi um momento de muita comoção, foi um momento de muito. Nossa, um momento de muitas reavaliações, né, do regime. E durou muito tempo, né, até que dois carros sem placa entraram, né, tinham bloqueio, mas dois carros acabaram furando e jogaram bombas no meio da multidão. Jogaram bombas de fumaça e saíram, e se foram. Né, os carros não estavam identificados. E a partir daí, né, você tem a derrocada do regime, né? Derrocada do regime que não consegue se sustentar, não consegue entregar, né, aquelas propostas nem para equilibrar, né, as contas do Estado. Então o próprio regime ele acaba falindo, ele acaba quebrando, né? E aí a partir do momento em que ele não consegue mais controlar o próprio Estado, né, que ele não consegue mais manter a estabilidade das próprias contas, ele não consegue mais continuar. Ele perde apoio, ele perde basicamente tudo. E aí o próprio regime militar, a partir de 86, 87, ele começa a promover uma abertura, né? Ele já sabia que que ele estava no fim, ele próprio já começa a promover uma abertura. Muito importante, né? O primeiro grande movimento popular, político e popular brasileiro, depois da passeata com Deus pela família, que pedia a ditadura militar, você tem as diretas já, né? Os camisas amarelas, né? Os caras pintadas, né? O movimento de direta já, que é um movimento eminentemente estudantil, né? Gente jovem, são pessoas novas, são estudantes que vão às ruas. Então você tem depois, né, da passeata com Deus pela família, você tem esse grande momento, né, que é o pedido de volta da democracia no Brasil. Né? E aí você tem, a partir de 87, você tem a construção da Assembleia Legislativa, presidida por ninguém menos do que Ulisses Guimarães, e aí nós fomos muito felizes por causa disso. Né? E aí nós tivemos a Constituição de 88, mas esse é um assunto para a nossa próxima e última aula. Meus caros, deixo aqui um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.